Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar estudando as estruturas de controle de fluxo. Sendo mais específico, vamos dar continuidade ao estudo das estruturas ou laços de repetição, sendo que o foco da nossa videoaula de hoje é o estudo do laço de repetição denominado para. Ao analisarmos os laços de repetição estudados, que foram os laços de repetição enquanto e o repita, nós vamos perceber que normalmente ocorre o seguinte: vamos ter a inicialização de uma variável esta que vai estar presente na expressão lógica que vai fazer o controle do número de iterações do laço. E dentro do laço vai ocorrer uma atualização no valor da variável mencionada, objetivando que em algum momento a avaliação da expressão lógica que controla o número de iterações do laço resulte na saída do laço em questão. Para deixar isso mais claro, vamos ver esse conceito então aplicado sobre o laço de repetição enquanto. Então temos ali a inicialização de uma variável com valor inicial. Depois, no nosso laço enquanto, temos a análise de uma expressão lógica que compara o valor da variável para ver se ele é menor ou igual a um determinado valor limite. Se a avaliação da expressão lógica for verdadeira, entramos no laço, executamos uma sequência de comandos e dentro do laço vamos fazer a atualização do valor da variável. No caso, incrementando o valor a este para que em algum momento o valor da variável deixe de ser menor ou igual ao valor limite. Tá certo? Temos ali então para finalizar o fim enquanto. O fato é que ao observarmos isso, criou-se o laço de repetição para, que vai encapsular esse processo que acabou de ser mencionado. Vamos então para a análise da sintaxe do nosso laço de repetição para. Tudo que eu apresentei aqui está presente em uma única linha. Eu quebrei em duas para fazer com que o tamanho da fonte ficasse mais legível para vocês. Tá certo? Vou voltar a detalhar cada um dos itens que estão presentes ali, mas já posso destacar que o que nós temos em azul são palavras reservadas. E o que está em vermelho ali vai ser opcional, ou seja, pode ou não constar. Dentro do meu laço eu vou ter minha sequência de comandos e vou identificar o final da sequência de comandos com a palavra reservada fim para. Como que vai funcionar então a interpretação desse meu laço de repetição? Então eu venho executando o meu algoritmo, chega em um dado momento, eu vou encontrar o meu laço de repetição para. Nesse momento eu tenho aqui em variável o identificador de uma variável que obrigatoriamente tem que ser do tipo primitivo inteiro. E aí eu vou inicializar essa variável com o valor inicial que está sendo especificado entre a palavra reservada de e a palavra reservada até, ou at, para quem for mais detalhista, tá certo? Lembrando que eu não tenho acentuação porque uma palavra reservada é um identificador com significado especial e temos regras para a construção de identificadores no nosso visual. Tá certo? Ou melhor, no nosso pseudocódigo. O fato é que no valor inicial posso ter uma constante, posso ter o identificador de uma variável do tipo primitivo inteiro, ou posso ter uma expressão aritmética que ao ser avaliada vai resultar em um valor inteiro. Eu cheguei no meu para, palavra reservada para ali, vou atribuir para a variável cujo identificador estará aqui, uma variável do tipo primitivo inteiro, o valor inicial. E aí vou comparar o valor dessa variável com o meu valor limite. Se o valor da variável for menor ou igual ao valor limite, eu vou fazer a execução dessa sequência de comandos. Quando eu chegar no fim para, que vai denotar o final da sequência de comandos, eu volto para incrementar o valor especificado aqui ao valor contido na minha variável. E aí eu comparo o valor atualizado da variável com o meu valor limite. Se o valor da variável continuar sendo menor ou igual, eu entro novamente no para, vou iterar no mesmo, executo a sequência de comandos, cheguei no fim para, volto para incrementar o valor da variável com o valor especificado após a palavra reservada passo. E aí novamente volto a verificar o valor atualizado da variável, comparando este com o valor limite. Enquanto o valor da variável for menor ou igual ao valor limite, eu vou ficar iterando no meu par. A cada iteração, antes de fazer a comparação, eu vou incrementar o valor da variável com o valor do incremento especificado aqui entre a palavra reservada passo e a palavra reservada faca. Tá certo? Bom, o fato é que eu disse que era opcional termos ou não o passo e o incremento.
Pois se nós suprimirmos isso, ou seja, imediatamente após o valor limite tivermos a palavra reservada faca, o meu incremento vai ser assumido por omissão como sendo o valor 1. Então, ao chegar ao final do meu FIMPAR, eu vou incrementar o valor da variável em uma unidade e comparar o valor atualizado com o valor limite. Tá certo, pessoal? Só para reforçarmos então a compreensão, temos aqui novamente, né, a estrutura ou a sintaxe do meu laço de repetição para, e esta equivale ao meu enquanto que está sendo apresentado aqui abaixo, tá certo? Só que um detalhe, essa equivalência vai se dar quando eu tiver um incremento positivo, ou seja, quando eu não estiver a presença do meu passo e do incremento, porque ele vai ser assumido por omissão como sendo 1 e o 1 positivo, ou quando eu explicitar o meu incremento e o valor do mesmo for um valor positivo, tá certo? Aí eu terei esta equivalência. Mas eu também posso ter um incremento negativo. E aí, quando tivermos um incremento negativo, a equivalência do meu para vai ser essa que eu vou apresentar aqui. Então, vou atribuir um valor inicial para a variável e vou comparar agora, a minha expressão lógica vai ser variável maior ou igual, então destaquei ali em vermelho, ao valor limite, tá certo? Se a avaliação da expressão for verdadeira, eu vou entrar, executo a sequência de comandos e vou fazer a atualização do valor da variável. Então, notem que eu vou somar o valor do incremento, porém o valor do incremento é negativo, tá certo? E aí tem o meu fim enquanto. Então, esta equivalência aqui, que eu destaco agora, é para incremento negativo, tá certo? Então, quando o valor do meu incremento for negativo, eu tenho a equivalência tá mais embaixo. Quando o valor do meu incremento for positivo, eu tenho a equivalência com essa estrutura enquanto aqui. Objetivando a melhor compreensão do que acabou de ser mencionado, vamos agora ao primeiro exemplo da nossa videoaula de hoje. O pseudocódigo e o fluxograma a seguir representam um algoritmo que escreve na saída padrão os números inteiros contidos no intervalo fechado de 1 a 10. Vou começar representando o algoritmo por meio de um pseudocódigo. Palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, neste caso, exemplo 7. Palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis. No caso, vou me valer de uma única variável do tipo primitivo inteiro, com identificador valor. Palavra reservada início, que dá fim à seção de declaração de variáveis e início à seção de comandos. O primeiro comando que eu vou ter no meu algoritmo já vai ser o meu laço de repetição para. Então, neste caso, para valor de 1 até 10, passa. Tenho aqui o identificador de uma variável do tipo primitivo inteiro, uma constante caractere inteira e uma constante caractere inteira, o que atende ao que foi mencionado ao estudarmos o nosso laço de repetição para. Então, no caso, quando eu chegar aqui, o valor 1 vai ser atribuído para a variável valor e eu vou verificar se o valor da variável é menor ou igual a 10. Por que eu vou verificar se é menor ou igual a 10? Porque eu vou ter o meu incremento assumido por omissão como sendo 1, tá certo? Já que eu não estou tendo aqui a palavra reservada passo e o valor do incremento entre o meu valor final e a palavra reservada faca, tá certo? Se o valor da minha variável for menor ou igual a 10, eu vou entrar no meu laço, no caso vou executar a minha sequência de comandos, que vai ser compreendida apenas pelo meu comando escreval, e aí eu vou apresentar na saída padrão o valor da variável valor e mudar de linha após a apresentação do valor da variável. Palavra reservada fim para. Então, quando eu chegar no fim para, eu volto, né, incremento o valor da variável em unidade e comparo este com o valor limite, que é o 10, para verificar se o valor da variável é menor ou igual a 10. Se for, eu entro, executo novamente a sequência de comandos, chego no fim par, atualizo o valor da variável, incrementando, né, o valor do incremento na mesma, e faço a verificação. Quando o valor da variável deixar de ser menor ou igual a 10, eu saio do meu laço. E tenho ali a minha palavra reservada fim algoritmo. Para vocês compreenderem melhor ainda, então vamos imaginar, tenho o meu monitor, cheguei no meu para, vou atribuir o valor 1 para a variável. Vou comparar o valor da variável com 10 para verificar se ele é menor ou igual. No caso, é menor ou igual, entro. Vou apresentar o valor da variável na saída padrão. Então, tenho o meu 1 sendo apresentado no monitor. Chego no fim para, aí incremento o valor da variável, né? O incremento está sendo assumido por omissão como sendo 1. Então, o valor da variável vai passar a ser 2.
2 vai continuar sendo menor ou igual a 10, entro, apresento 2 na saída padrão, né? Mudo de linha, volto, atualizo o valor da variável, vai passar a ser 3, 3 vai ser menor ou igual a 10, vou apresentar na saída padrão, e assim eu vou seguir, né? Apresento o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, aí eu vou chegar no valor da variável igual ao meu valor limite. Vou entrar, vou apresentar o mesmo na saída padrão, atualizo, o valor vai passar a ser 11, 11 vai deixar de ser menor ou igual a 10, eu saio do meu laço, finalizo a execução do meu algoritmo. Vou representar o algoritmo agora por meio de um fluxograma. Então tenho meu símbolo terminador, com a palavra reservada início dentro. Depois tem o símbolo que representa a seção de declaração de variáveis. No caso, estou declarando uma única variável do tipo primitivo inteiro com o identificador valor. Vou agora, chego no meu para, inicializo a variável com o valor 1 e aí vou verificar se o valor da variável é menor ou igual ao valor limite, no caso 10. Se a avaliação da expressão lógica for verdadeira, eu entro, apresento o valor da variável na saída padrão e incremento o valor da variável em uma única unidade. Volto para o início do meu laço, volto a fazer a avaliação da expressão lógica. Enquanto a mesma resultar em verdadeiro, eu apresento o valor, atualizo e volto. Quando o valor da variável deixar de ser menor ou igual a 10, a avaliação da expressão vai resultar em falso e eu finalizo a execução do meu algoritmo. Quero destacar que nós percebemos aqui um fluxograma que representa exatamente a utilização do meu enquanto, tá certo? Então, só para deixar claro que o para nada mais é do que uma forma de utilizar o enquanto com a limitação de que a minha variável de controle vai ter que ser obrigatoriamente uma variável inteira. Tá bom, pessoal? Então, quando eu tiver um número de repetições para um laço de repetição determinado e que eu controlo com base em uma variável de controle, e essa variável é do tipo inteiro, eu posso muito bem me valer da utilização do laço para. Tá? E aí, utilizar o enquanto ou para vai depender da escolha do programador. Seguindo adiante, para que a gente compreenda ainda melhor o conceito do laço de repetição para, vamos ver agora um exemplo que foi trabalhado também durante o estudo do laço de repetição enquanto e do laço de repetição repita. O objetivo é que vocês possam traçar um paralelo entre as soluções, sendo que cada uma delas fez uso de um dos laços de repetição que foi estudado na nossa disciplina, ou nas nossas videoaulas, melhor dizendo. Dada uma reta ax mais by mais c igual a 0 e 5 pontos, faça um algoritmo para calcular para cada ponto o seguinte: se o ponto estiver no primeiro quadrante, calcule e informe a distância do ponto à reta. Caso contrário, escreva uma mensagem informando que o ponto não pertence ao primeiro quadrante. Vou começar representando o meu algoritmo por meio de um pseudocódigo. Então, palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso, exemplo 8. Palavra reservada var, que vai dar início à seção de declaração de variáveis. No caso, eu estou declarando 5 variáveis do tipo primitivo real com identificadores respectivamente a, b, c, x e y. E estou declarando agora uma variável do tipo primitivo inteiro com identificador contador. Palavra reservada a início, que dá fim à seção de declaração de variáveis e início à seção de comandos. O primeiro comando que eu vou ter vai ser um escreval, que vai apresentar na saída padrão a informação de que a equação da reta vai ser constituída por ax by mais c igual a 0, para que o usuário fique ciente. Na sequência, eu vou usar um escreva para apresentar a constante caractere coeficiente a da reta igual, então vou solicitar ao usuário que forneça o valor do coeficiente a da reta. Faço a leitura utilizando o comando ler e armazenando o valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão do teclado na variável a. De forma análoga, eu solicito agora o valor do coeficiente b da reta, leio o valor fornecido pelo usuário e armazeno na variável b. Solicito agora o valor do coeficiente c da reta, leio e armazeno na variável c. De posse dos coeficientes da reta, agora então eu vou entrar no meu laço de repetição para. Então notem, para contador de 1 até 5, faça. Neste caso também estou assumindo por omissão que o meu incremento é 1. Eu poderia explicitar que o incremento seria 1, não há problema nenhum, então eu poderia ter ali entre o valor final e a palavra reservada faca, passo
e o valor do incremento, no caso 1, não há nenhum problema. E aí agora eu entro no meu laço, né? Vou ter um escreval que vai apresentar na saída padrão a constante caractere coordenadas do ponto. Aí vou personalizar a mensagem apresentando o valor da variável contador, né, para indicar qual ponto eu estou tratando. E aí depois a constante caractere 2 pontos. Aí eu solicito agora ao usuário, através do meu escreva, né, a coordenada x do ponto. Leio o valor fornecido para a variável x. Solicito de forma análoga o valor da coordenada y do ponto. Leio o valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazeno na variável y. De posse das coordenadas do ponto x e y, eu agora verifico se o ponto pertence ao primeiro quadrante. Se for, né, aí eu vou me valer da minha instrução condicional se ali. Aí eu entro e vou apresentar na saída padrão para o usuário a mensagem. A distância do ponto, aí eu apresento o valor da variável contador, né, para indicar de que ponto eu estou falando. A reta é, e aí com esse escreval eu vou apresentar o resultado da variação dessa expressão aritmética, a mesma que nós vimos, né, na solução que se utilizava do enquanto e do repito. Tenho agora meu senão, para o caso do meu ponto não pertencer ao primeiro quadrante, e aí eu com esse escreval apresento na saída padrão a mensagem. O ponto, e aí o valor da variável contador, não está no primeiro quadrante. Sim, se, sim, para. Notem a relevância da indentação, né? Então, facilmente eu percebo que essa minha instrução condicional está dentro do meu laço de repetição para, e que eu tenho esse escreva e o escreval dentro do meu se, e esse meu escreval dentro do se não. Agora, por fim, eu tenho o meu fim algoritmo. Tá certo? Agora eu vou apresentar este algoritmo representando o mesmo por meio de um fluxograma. Notem que o fluxograma é exatamente igual ao que foi apresentado para a solução que nós vimos utilizando o enquanto. Isso é justamente para traçar esse paralelo e deixar claro que o para ele não vai trazer nada de novo para o programador no tocante à utilização do enquanto. O que ele vai apresentar é uma forma alternativa para nós utilizarmos laços de repetição que vão controlar, né, a sequência, a execução de uma determinada sequência de comandos. Tá certo, pessoal? Vamos então agora para o primeiro exercício da nossa videoaula de hoje. Construa um algoritmo representando através de um pseudocódigo e de um fluxograma que exiba na saída padrão uma contagem decrescente do valor 30 até o valor 1. Tempo para vocês. Antes de mais nada, devemos ter uma compreensão adequada do enunciado. E não, meu objetivo não é fazer com que vocês aprendam a construir o display de uma bomba relógio, tá certo? O objetivo é que vocês apresentem uma contagem regressiva na saída padrão. Nós não vamos ter nenhuma entrada, e as saídas que vão ser geradas são os valores pertencentes a essa sequência decrescente, que vai começar em 30 e finalizar em 1. Vamos então para a proposta de solução. No caso, eu vou começar representando a solução por meio de um pseudocódigo. A palavra reservada algoritmo constante caractere que dá nome ao mesmo, neste caso, exercício 20. Palavra reservada var, que vai dar início à sessão de declaração de variáveis. No caso, eu vou me valer de uma única variável do tipo primitivo inteiro, com identificador, respectivamente, valor. Palavra reservada início, que dá fim à sessão de declaração de variáveis e início à sessão de comandos. Meu primeiro comando já vai ser o meu laço de repetição para. Então, para valor de 30 até 1, passo menos 1, passa. Então, note, né? Eu estou utilizando o passo negativo. Então, o que vai acontecer? Cheguei no para, vou atribuir para valor o valor 30 e verificar se o valor da variável é maior ou igual a 1. Se ele for maior ou igual, eu entro. No caso, vou apresentar na saída padrão o valor da variável e mudar de linha, é o meu escreval, e aí eu tenho o meu fim para. Aí eu volto, vou decrementar o valor da variável, que era 30, vai passar a ser 29, e aí vou comparar o valor atualizado com 1. Então, 29 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. Entro, apresento o valor da variável na saída padrão, no caso 29. Fim para, volto, atualizo o valor da variável, que era 29, vai passar a ser 28, e eu vou comparar com o valor limite. Então, 28 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. Entro, apresento o valor da variável na saída padrão e continuo iterando
até que o valor da variável deixe de ser maior ou igual ao valor limite. Lembrando que essa comparação se dá por conta do passo ser negativo. E eu tenho agora a palavra reservada fim algoritmo. Minha experiência faz com que eu perceba que uma das grandes dificuldades que os alunos têm ao aprenderem a utilizar o laço de repetição para é como determinar adequadamente o valor inicial, o valor final e o valor do incremento. No caso, eu vou mostrar uma solução alternativa para deixar evidente que nós temos várias possibilidades de valores para valor inicial, final e incremento que vão gerar uma utilização adequada do laço de repetição para resolver o problema em questão. Palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso, exercício 20, S de solução e A de alternativa. Palavra reservada var, que dá início à sessão de declaração de variáveis. No caso, eu vou ter também uma única variável do tipo primitivo inteiro, com identificador valor. Palavra reservada a início, que dá fim à sessão de declaração de variáveis, início à sessão de comandos. Forma análoga ao que nós vimos anteriormente, o primeiro comando que eu vou ter no meu algoritmo vai ser o laço de repetição para, só que agora o meu valor inicial vai ser 0, meu valor final vai ser 29 e o meu incremento vai ser assumido por omissão como sendo 1. Então, quando eu chegar no para, eu vou atribuir o valor 0 para a variável valor e vou comparar o valor da variável para ver se este é menor ou igual a 29. Se for verdadeiro, no caso o valor inicial é 0, 0 é menor ou igual a 29, eu entro no meu laço. E aí vou ter o meu escreval, que vai apresentar na saída padrão o resultado da avaliação da expressão aritmética, que é 30 menos valor. O valor inicial da variável era 0, então 30 menos 0 resulta em 30 e é o valor que eu vou apresentar na saída padrão. Fim para, aí eu vou incrementar o valor da variável em uma unidade, vai passar a ser 1, e eu vou verificar se 1 é menor ou igual a 29. No caso é verdadeiro, eu entro, aí 30 menos 1 vai resultar em 29 e eu vou apresentar na saída padrão o valor 29. Fim para. Vou seguir iterando até que valor seja igual a 29. E aí eu vou entrar no meu laço. 30 menos 29 vai resultar em 1. E é o último valor que vai ser apresentado na saída padrão. E com isso eu vou conseguir apresentar a minha sequência, decrescente de 30 até 1. Por fim, palavra reservada fim algoritmo. Vou apresentar agora este meu algoritmo representando o mesmo por meio de um fluxograma. Então, símbolo terminador com palavra reservada a início, depois tem o símbolo que representa a seção de declaração de variáveis. No caso, estou declarando uma variável do tipo primitivo inteiro com identificador valor. Depois eu tenho a inicialização da variável com o valor 0. Tenho o meu losango, que vai representar o teste do meu laço de repetição. E a expressão lógica que vai controlar o número de iterações é valor menor ou igual a 29. Se a avaliação for verdadeira, eu vou entrar no laço, apresento na saída padrão o resultado da avaliação da expressão aritmética 30 menos valor. E aí depois atualizo o valor da variável que está presente na expressão lógica que controla o número de iterações. No caso, vou atualizar o valor da variável em memória, incrementando o mesmo em uma unidade. E aí volto para o teste inicial do meu laço. Vou ficar iterando enquanto a avaliação da expressão lógica resultar em verdadeiro. Quando a avaliação da mesma resultar em falso, eu vou finalizar a execução do meu algoritmo. Vamos então agora para o próximo exercício da nossa videoaula de hoje. Construa um algoritmo representando através de um pseudocódigo e de um fluxograma que leia da entrada padrão um número inteiro positivo e retorne na saída padrão uma mensagem indicando se o número lido é ou não um número primo. As entradas devem ser validadas. Tempo para vocês. Vamos à proposta de solução. Antes de mais nada, como de costume, devemos ter uma compreensão adequada do enunciado. Então, no caso, o objetivo é determinarmos se um determinado número inteiro positivo é ou não primo, tá certo? Só que, o que a gente vai receber como entrada? O valor desse número inteiro positivo. Só que para isso nós vamos utilizar uma variável inteira. E uma variável inteira pode receber valores negativos e também pode receber o valor zero. Então, por isso que nós temos ali no enunciado a determinação de que as entradas devem ser validadas. Eu vou receber um valor inteiro e aí devo verificar se o valor fornecido é um inteiro positivo. Se este for, ok, entrada válida. Se não, eu vou solicitar novamente um valor
como entrada até que o valor fornecido atenda a essa minha restrição. Tá certo? De posse desse valor agora, inteiro positivo, eu devo verificar se o mesmo representa um número primo. E aí nós devemos ver a definição dos números primos. Um número inteiro positivo é primo se este for divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Tá? E temos a restrição de que o valor 1 não é um valor primo. Tá bom, pessoal? E qual vai ser a minha saída? A mensagem que vai indicar se o número fornecido é ou não primo. Vamos então agora para a proposta de solução. Eu vou começar representando o meu algoritmo por meio de um pseudocódigo. Palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, neste caso exercício 21. Palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis. No caso, eu vou declarar duas variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores respectivamente a e i. Na sequência, vou declarar uma variável do tipo primitivo lógico com identificador e_primo. Palavra reservada início, que dá fim à seção de declaração de variáveis e início à seção de comandos. O primeiro comando que eu vou ter no meu algoritmo vai ser o laço de repetição repita, que vai ser responsável por fazer a leitura e validação da entrada. Então, utilizando o meu escreva, eu vou apresentar a constante caractere na saída padrão entre com o valor inteiro positivo, informando ao usuário o que ele deve fornecer. Vou fazer a leitura do valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão, por meio do meu comando leia, e vou armazenar o valor fornecido na variável a. E aí eu tenho agora minha palavra reservada até, seguida da expressão lógica que vai controlar o número de iterações do meu laço de repetição repita. Eu vou ficar iterando aqui até que o valor fornecido para a variável a seja maior que zero, ou seja, represente um inteiro positivo. Em outras palavras, enquanto o usuário fornecer um valor zero para a ou um valor negativo, eu vou continuar solicitando a entrada que represente um valor inteiro positivo e fazendo a leitura do valor e armazenando na variável a. Só sair do meu repita quando eu tiver em a um valor que represente um inteiro positivo. Na sequência, eu vou inicializar minha variável e' com o valor verdadeiro. Eu vou assumir inicialmente que o valor fornecido para a representa um número primo. Na sequência, agora eu vou ter o meu laço de repetição para. Então eu tenho para i de 2 até a menos 1 passa. Note que o meu valor inicial vai ser 2 e o meu valor final vai ser resultante da avaliação da expressão aritmética a menos 1. Já o meu passo vai ser assumido por omissão como tendo o incremento 1. Neste caso, lembrem-se, o número é primo se ele for divisível por 1 e por ele mesmo apenas. Então o que eu estou fazendo, ou vou fazer com esse meu laço de repetição? Eu vou verificar se nos valores contidos no intervalo fechado de 2 até o número fornecido menos 1, eu tenho algum número pelo qual o valor fornecido é divisível, tá certo? E é isso que eu vou verificar dentro do laço. Então tenho uma instrução condicional ali, com a expressão lógica que representa a verificação se o valor fornecido é divisível por i. Em outras palavras, eu estou verificando se o resto da divisão de a por i é igual a zero. Se for, significa que a é divisível por i. Então eu vou atribuir para minha variável e' falso. E aí tenho meu fim se, meu fim para. Eu vou verificar todos os valores compreendidos no intervalo fechado de 2 até a menos 1, verificando se algum desses valores vai dividir o valor fornecido, resultando num resto igual a zero. Ou seja, se o valor fornecido é divisível por algum dos números pertencentes ao intervalo fechado de 2 até a menos 1. Tá certo? Ao sair do meu para, eu vou agora verificar o conteúdo da variável e' e se o valor fornecido é diferente de 1. Então, se é primo contiver verdadeiro e a for diferente de 1, eu vou apresentar na saída padrão a mensagem que vai informar que o número, aí eu apresento o valor fornecido, é primo. Se não, eu vou apresentar na saída padrão a mensagem de que o número, o valor fornecido, não é primo. Eu tenho agora o meu fim se, fim algoritmo. Tá certo, pessoal? Para uma melhor compreensão do algoritmo, eu vou representar o mesmo agora por meio de um fluxograma. Então, meu terminador com palavra reservada é início, seguido do símbolo que representa a seção de declaração de variáveis,
E no caso, estou declarando duas variáveis do tipo primitivo inteiro, com identificadores A e I, e uma variável do tipo primitivo lógico, com identificador E'. Primeira coisa que eu vou fazer é solicitar, né, ao usuário que entre com um valor inteiro positivo. E eu faço a leitura do valor e armazeno na variável A. Vou ter aqui, né, um laço de repetição repita. Eu vou ter meu teste no final, que vai verificar se o A é maior que zero. Se o resultado da avaliação da expressão lógica for falso, eu volto para o início do meu laço e fico iterando, até que o valor fornecido para A seja maior que zero. Aí a avaliação da expressão lógica vai resultar em verdadeiro. Sigo adiante. Aí eu vou atribuir o valor verdadeiro como valor inicial para a variável E'. Vou inicializar o valor de I com o valor da avaliação da expressão 1 mais 1, vai resultar em 2. Na sequência tem o meu losango, que vai verificar, né, se I é menor ou igual a A menos 1. Se a verificação resultar em verdadeiro, eu vou agora verificar, né, se o resto da divisão de A por I é igual a zero. Se for verdadeiro, eu vou atribuir o valor falso para E'. Vou atualizar o valor da variável I, incrementando uma unidade no valor desta, e volto para o teste inicial do meu laço. Verifico novamente se I é menor ou igual a menos 1. Se for verdadeiro, novamente vou verificar, né, o resto da divisão de A por I para ver se é igual a zero. Se for falso, eu sigo para atualizar o valor da variável I, incrementando este em uma unidade, e volto para o teste inicial do meu laço. Se ao avaliar se I é menor ou igual a menos 1, a avaliação da expressão lógica resulta em falso, aí eu vou seguir agora e verificar, né, com a minha instrução condicional, se a avaliação dessa expressão lógica resulta em verdadeiro ou falso. Então vou verificar o conteúdo da variável E' para ver se é verdadeiro e se o valor fornecido para A é diferente de 1. Se for verdadeiro, eu vou apresentar a constante caractere o número, o valor da variável A e a constante caractere E' na saída padrão e finalizo o meu algoritmo. Se ao verificar a avaliação da expressão lógica o resultado for falso, eu vou apresentar na saída padrão a mensagem. O número, né, com o valor que foi fornecido, não é primo. E eu finalizo o meu algoritmo. Tá certo? Antes da gente seguir adiante, eu queria que vocês analisassem comigo este algoritmo. Pensem aqui, se eu entro para fazer essa verificação, né, aí eu vou testar os valores de I para ver se algum, né, pelo qual o A é divisível. Se eu, ao avaliar, verifico que o resto da divisão de A por I é igual a zero, eu entro, atribuo falso para E', né, eu tenho por que continuar iterando aqui, se eu já achei um valor pelo qual A é divisível, que não é o 1 e não é o próprio A, eu já deveria finalizar, né, esses testes aqui e seguir para a minha verificação. Para fazer isso, eu vou introduzir agora o conceito do comando interrompa, tá certo? Então o interrompa, ao ser executado dentro de um laço de repetição, ele vai gerar a saída imediata do laço. Nesse meu fluxograma aqui, né, representaria a saída desse meu laço de repetição para. Tá? Vamos então ver aqui o nosso pseudocódigo anterior, só que agora com a presença do meu interrompa. Tá? Então, ao verificar se o resto da divisão de A por I é igual a zero, foi verdadeiro, eu entrei, atribuí falso para E', eu já vou executar aqui, ó, o meu comando interrompa, e vai causar uma saída imediata do laço. Então, ao executar, eu vou vir para o que segue, o fim para. Só chamando a atenção que eu posso utilizar o interrompa dentro de um laço de repetição que está dentro de um outro laço de repetição. E aí eu vou gerar a saída do laço de repetição mais interno. Tá certo, pessoal? Como que eu represento esse interrompa em um fluxograma? Então temos aqui o fluxograma anterior e eu vou representar o interrompa por meio dessa seta aqui. Tá certo? Que está saindo do laço de repetição. Tá bom, pessoal? Nós podemos otimizar mais essa solução. Analisando melhor o problema de verificar se um determinado número n é ou não um número primo, observamos o seguinte. Supondo que n seja 9, o quociente da divisão de 9 por 1 é igual a 9. O quociente da divisão de 9 por 2 é igual a 4,5. O quociente da divisão de 9 por 3 é igual a 3.
O quociente da divisão de 9 por 4 é igual a 2,25. O quociente da divisão de 9 por 5 é igual a 1,8. O quociente da divisão de 9 por 6 é igual a 1,5. O quociente da divisão de 9 por 7 é igual a 1,28. O quociente da divisão de 9 por 8 é igual a 1,12. O quociente da divisão de 9 por 9 é igual a 1. Ao analisarmos, os quocientes, vamos ver que o 9 é divisível por 1, é divisível por 9 e também é divisível por 3, pois nós temos ali como quociente um valor inteiro. Logo, o 9 não é primo. Supondo que n seja 11, então nós temos que o quociente da divisão de 11 por 1 é igual a 11. O quociente da divisão de 11 por 2 é igual a 5,5. O quociente da divisão de 11 por 3 é igual a 3,67. O quociente da divisão de 11 por 4 é igual a 2,75. O quociente da divisão de 11 por 5 é igual a 2,2. O quociente da divisão de 11 por 6 é igual a 1,83. O quociente da divisão de 11 por 7 é igual a 1,57. O quociente da divisão de 11 por 8 é igual a 1,37. O quociente da divisão de 11 por 9 é igual a 1,22. O quociente da divisão de 11 por 10 é igual a 1,1. O quociente da divisão de 11 por 11 é igual a 1. Ao analisarmos esses quocientes, vamos perceber que o 11 é apenas divisível por 1 e por 11. Logo, o 11 é um primo. Analisando a relação que eu tenho entre divisor e quociente, supondo que n seja 9, eu posso traçar uma linha onde acima da mesma eu tenho a relação de que o divisor é menor ou igual ao quociente. E abaixo da linha eu tenho a relação de que o divisor é maior que o quociente. Algo análogo eu posso fazer supondo que n seja 11. Então também posso traçar uma linha tracejada onde acima da linha eu tenho a relação de que o divisor é menor ou igual ao quociente e abaixo da linha o divisor é maior que o quociente. Essas linhas vão determinar os limiares para os quais eu preciso testar valores em busca de números para os quais o valor de n é divisível. E como que eu acho esses limiares? Vocês conseguem perceber? Na verdade, eu vou determinar isso com base na raiz quadrada do número. Então, a raiz quadrada de 9 vai resultar em 3, e 3 vai ser o meu limiar, para que eu teste buscando de 1 até essa raiz por divisores. E a mesma coisa vai acontecer para o 11. Então, tirando a raiz quadrada de 11, eu vou ter 3,32. E isso vai me dar o limiar dos números que eu vou buscar por valores que vão ser divisores exatos, ou seja, pelos quais n vai ser divisível. Tá certo? Em outras palavras, eu preciso testar apenas até o piso da raiz quadrada de n. O que é o piso da raiz quadrada de n? É o maior inteiro menor ou igual à raiz quadrada de n. Entenderam? Beleza! Então agora a gente pode resolver o próximo exercício da nossa videoaula. Com base no que foi discutido no slide anterior, construa um algoritmo que leia da entrada padrão um número inteiro positivo e retorne na saída padrão uma mensagem indicando se o número lido é ou não um número primo. As entradas devem ser validadas. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. O problema a ser resolvido é exatamente o mesmo do exercício anterior. Só que agora nós temos uma informação que nos permite otimizar a solução que vai ser gerada. Em outras palavras, para determinarmos se n é ou não primo, não devemos mais verificar se n possui algum número pelo qual ele é divisível no intervalo fechado entre 2 e n-1. Na verdade, nós devemos buscar por valores que venham a ser divisores exatos do número, pertencentes ao intervalo fechado de 2 até o piso da raiz quadrada de n. Vamos então para o nosso algoritmo. Eu vou representá-lo por meio de um pseudocódigo.
Então temos palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso exercício 22, hífen resposta. O trecho que segue é exatamente igual à solução apresentada para o exercício anterior, só que agora eu tenho no meu para o valor limite sendo representado pela expressão aritmética a exponenciação 0,5, ou seja, eu tenho aqui a raiz quadrada de a. E o resto do algoritmo é exatamente igual à solução proposta para o exercício anterior. Só que essa solução apresenta um erro. Vocês saberiam me dizer qual? Pensem aí. Bom, vamos lá. Segundo a definição que foi vista para o laço de repetição para, eu tenho aqui um problema. Pois vocês devem se lembrar que tanto o valor inicial quanto o valor limite devem ser valores inteiros ou representados por variáveis do tipo primitivo inteiro ou expressões aritméticas que, ao serem avaliadas, vão resultar em um valor inteiro. No caso, o resultado da avaliação de uma exponenciação vai ser um valor real. Então ali nós temos o problema. Logo, então, o nome que eu vou dar para esse algoritmo não vai ser mais exercício 22 resposta, né? Eu vou atualizar ali para exercício 22 resposta incorreta. Tá certo? Então vamos agora para um algoritmo que vai apresentar uma solução válida para o problema em questão. Palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo. Então no caso, exercício 22, hífen, resposta 1. O trecho do algoritmo que eu apresento agora é exatamente igual à solução que foi apresentada para o exercício anterior, exceto pela presença da minha variável aux aqui, que não existia na resposta anterior. Na sequência agora eu vou inicializar aux com o valor 1 e vou ter um laço de repetição enquanto, cuja expressão lógica que vai controlar o número de iterações é aux vezes aux menor ou igual a a. Tá certo? E dentro do meu laço, eu vou ter a atualização do valor de aux, incrementando o valor da mesma em uma unidade. E enquanto. O que esse meu enquanto vai fazer? Então, eu vou inicializar aux com 1. Aí eu vou multiplicar 1 por 1 e verificar se o resultado da multiplicação é menor ou igual a a. Se for, eu entro e incremento o aux passando para o próximo valor inteiro. E volto a fazer a multiplicação e verificar se ainda é menor ou igual a a. Quando eu sair do enquanto, eu vou ter uma unidade a mais em aux do que o piso da raiz quadrada de a. Tá certo? Então, ciente disso, agora eu posso usar no meu para aux menos 1 como limite superior. Tá certo, pessoal? E o resto do algoritmo é exatamente igual à solução que foi vista para o exercício anterior. Tá bom? Como eu disse, eu tenho soluções alternativas. Então, nesse caso, vamos ver mais um algoritmo. Palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo. Neste caso, exercício 22, hífen, resposta 2. O trecho que eu tenho a seguir agora é exatamente igual ao algoritmo que nós acabamos de ver, exceto pelo fato que eu vou ter agora a minha variável aux2, do tipo primitivo real. Tá certo? E o que eu vou fazer? Eu vou inicializar aux2 com o valor da raiz quadrada de a. E agora eu tenho enquanto, que vai verificar. Enquanto aux1 for menor ou igual a aux2, eu entro e atualizo aux1. Tá certo? Enquanto. Quando eu sair do enquanto, eu voltei em aux1 o piso da minha raiz quadrada mais 1. E aí eu uso esse valor como valor limite para o meu para. E o resto do código é exatamente igual ao da solução anteriormente apresentada. Eu vou apresentar agora mais uma solução alternativa para o problema em questão. Só que nessa solução eu não farei uso do laço de repetição para. Eu vou substituir o mesmo pelo laço de repetição enquanto. O objetivo é demonstrar que o enquanto é mais flexível que o para, pois o mesmo permite que na expressão lógica que controla o número de iterações do laço, nós possamos utilizar valores reais. Palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, neste caso, exercício 22, hífen, resposta 3. O trecho do algoritmo que eu apresento a seguir é exatamente igual ao da solução que foi apresentada para o exercício anterior.
Agora eu vou inicializar a minha variável i com o valor 2. E agora eu tenho um enquanto, cuja expressão lógica que controla o número de iterações é a seguinte: i menor ou igual a raiz quadrada de a. Então notem que eu vou ter como resultado aqui, né, dessa exponenciação o valor real. Isso não vai representar nenhum tipo de problema na execução desse meu enquanto. Dentro do enquanto, eu vou ter exatamente o teste que nós vimos na solução do exercício anterior, que vai buscar determinar se A é divisível por I. Tá certo? Agora eu tenho a atualização do meu valor de I, incrementando o mesmo em uma unidade, fim enquanto, e o trecho que segue do algoritmo também é exatamente igual ao trecho que foi visto na solução para o exercício anterior. Tá certo? Eu ainda posso otimizar um pouco mais essa minha solução, pois aqui, né, quando eu estiver executando esse meu enquanto, a cada iteração eu vou ter que sempre, para avaliar essa expressão lógica, fazer o cômputo da raiz quadrada. Então eu poderia muito bem ter essa solução alternativa, onde eu tenho a variável aux, do tipo real, e aí eu inicializo ela neste ponto aqui com o valor da raiz quadrada e apenas faço a consulta nessa minha expressão lógica para controlar o número de iterações do meu enquanto. Tá certo? A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. E para esses, na nossa videoaula de hoje, eu tenho um bônus. Eu não sei se vocês perceberam, mas todas as imagens que eu utilizei na nossa videoaula de hoje são de um filme que eu considero um grande clássico da sessão da tarde, que é o Curtindo a Vida Adoidado. Então hoje eu vou dar uma dica de leitura. Este é um livro muito bom, ele trata-se do roteiro expandido, né, do filme, e é um grande clássico da sessão da tarde. Este livro foi lançado no ano de 2016 em comemoração aos 30 anos do filme. E agora a gente está completando 35 anos do filme. Então fica aqui uma dica de leitura para todos que acompanharam a nossa videoaula até aqui.